Então fala você conectado comigo para mais um vídeo aqui no canal Vasco Connection, seu Eduardo Ferrari. Trago assuntos importantes sobre o nosso Vasco, mas antes, ó, cola o dedo nesse like, se inscreve no canal, é muito importante a sua inscrição aqui, é de graça, botãozinho vermelho aqui embaixo, confirma a sua inscrição, hein, galera. O YouTube buga de vez em quando. Ah, Eduardo, não tô conseguindo me inscrever. Ó, clica no botão vermelho aqui embaixo, confirmou, pô, inscrito e tal, acione o sino das notificações para que você possa receber nossos conteúdos diários falando do nosso gigante da colina, é claro. Bom, galera, vamos começar os assuntos de hoje, né? Antes de mais nada, uma excelente semana a todos. Deus abençoe a semana de todos vocês. Hoje estarei no canal do Edmundo, né? Mundo Ed junto com o Gui, tá? Se inscreve lá no canal do Edmundo também, nosso ídolo, né? Um dos maiores ídolos do Vasco, um cara sensacional, do bem e, enfim, ídolo, né? Não existe outra palavra aqui. Hoje às 18 horas, live com Edmundo no canal do Edmundo, repetindo aí. Galera, então assim, o Vasco começa a se movimentar no mercado. A informação que eu obtive ontem foi que dentro dessa semana o Vasco vai apresentar jogadores, anunciar jogadores para ser mais exato, né? A probabilidade é muito grande entre eles Pedro Raul, Júnior Urso, que chega ao Rio de Janeiro para fazer exames e deve ser anunciado a qualquer momento. E assim, quando eu falei ontem, primeiro reforço comprado pela 777, foi porque o Júnior Urso, ele não foi comprado. Ele veio, foi um termo, ele não tem um valor hoje o valor dele é o salário dele, né? O jogador veio de graça para o Vasco, diferente do Pedro Raul, que o Vasco vai precisar desembolsar aí 3,5 milhões de dólares. O Vasco já formalizou a carta e enviou para o Kashima Clube do Japão, tá? Dono do passe e dos direitos do Pedro Raul. E, enfim, já deve estar tudo fechado, para ser mais exato. Vamos esperar a cena dos próximos capítulos. Mas dificilmente o Pedro Raul não será jogador do Vasco. Ele vai jogar no Vasco e daqui para frente é pensar positivo, porque é nessa linha que o Vasco vai andar, tá? Vejo muita gente pedindo outros jogadores aqui e assim... E essa é uma questão muito importante e muito séria, né? Porque quando a gente pede um outro jogador, no caso, tipo o goleiro Kehler, que o Vasco, uns falam que a proposta chegou para o Internacional, outros não falam, né? O Internacional, que ano passado teve 2 bons goleiros assim como titulares, começou com o Daniel no gol, eu estava vendo alguns lances, foi muito bem no primeiro turno o Daniel, mas depois o Daniel se machucou e o Kehler assumiu a vaga de titular. E entrou assim, agarrando muito, realmente é um goleiraço. Se vier para o Vasco, podem ter certeza que o Vasco estará fazendo uma grande aquisição. Tá? Esse é o meu pensamento. Bom, sobre Gabriel Poveda. Eita, travou aqui, mas vai lá. Ó, Gabriel Poveda, que jogou, né, pelo Sampaio Corrêa, essa Série B, né, dizendo da conversa que ele teve aí com o Casimiro. Foi o Casimiro que pediu, enfim, para ele fazer, não sei, algum tipo de contato, para o empresário dele fazer algum tipo de contato, eu teria pedido para que ele possa jogar no Vasco, né, para que ele possa atuar no Vasco. Só que, gente, é aquela questão. O Vasco hoje contratou o Pedro Raul. O Vasco precisa de um jogador lado de campo. O Terãs é o sonho de consumo da diretoria, é claro, do torcedor vascaíno hoje. O Uruguai joga muita bola, né? Isso é fato, né? E acho que o Vasco, tem muita gente dizendo que não, deve chegar assim na casa dos 30 milhões aí pelo meia, hoje do Atlético Paranaense. Enfim, vamos esperar também a cena dos próximos capítulos. A questão envolvendo o Gabriel Poveda, que eu estou querendo dizer aqui, é a seguinte: eu não posso trazer um jogador do Sampaio Corrêa se eu tenho o Ignaldo, se eu tenho o Eric Marcos, se eu tenho o Figueiredo, se eu tenho o Gabriel Peck. Ou você traz melhor do que você tem na base, ou então você não arrisca, não gasta dinheiro. Entendeu? Então, será que o Gabriel Poveda é melhor do que o Figueiredo? Imagine o Figueiredo jogando com outra camisa nessa Série B. Será que ele não seria um dos destaques? Então, assim,
eu acho que o Vasco tem que pensar mais fora da curva ainda, tem que pensar mais alto, para ser mais exato com você. Então o Vasco tem que sonhar com jogadores com um nível, não estou dizendo aqui que o Poveda seja um mau jogador, nada disso, né? Nada disso, é um bom jogador, mas eu acho que está no mesmo nível, ou ali, ou até abaixo do que o Vasco tem dentro do clube, já que é o caso Figueiredo, vou repetir, Ignaldo, Gabriel Peck, entre outros jogadores, Eric Marcos, que ainda não teve oportunidade, é um jogador que quando tiver oportunidade está jogando na seleção sub-20. Ah, mas a seleção perdeu, a seleção perdeu para o Chile, mas por 3-2, né? Ontem, anteontem, mas assim, você para enxergar que nós temos o Vasco, né, na verdade, tem 3 jogadores no sub-20, né, que é o caso do Marlon Gomes, do Andrei Santos e do Eric Marcos. São 3 excelentes jogadores, 3 grandes jogadores, mas, enfim, seleção não são só os 3, né? Temos os outros jogadores. Aí cabe ao Ramon Menezes, técnico do sub-20 do Brasil, escalar e convocar esses jogadores. O que eu estou gostando é que essa experiência dos meninos na seleção realmente vem fazendo, e é uma crescente, né? Entrosamento, e o Ramon está trabalhando super certo, muito sucesso na carreira dele como treinador e tudo mais. Tá, o salário do Pedro Raul, só saindo desse assunto de seleção sub-20, entrando aqui, seria de 400 a 500 mil reais por mês, um dos maiores salários assim do elenco do Vasco, tá? Rapaziada, o Vasco já tem aí os possíveis adversários da Copa do Brasil, né? Então eu quero passar para vocês aqui, porque assim, é um sorteio, né, na Copa do Brasil e tal. Então os campeonatos vão se desenhando. Eu tô doido para ver também a tabela, né, da Série A do Campeonato Brasileiro ano que vem, né? Vamos ficar atento por conta, enfim, pra gente, futebol não vai parar, né? Copa do Mundo rolando. Aí terminou a Copa do Mundo, Copa São Paulo Futebol Júnior, pré-temporada. Então nós não vamos parar, não tem como parar, né? Vamos continuar falando do Vasco, vivendo esse mundo vascaíno no dia a dia. Então, os possíveis adversários do Vasco na Copa do Brasil, tá? Primeiro aí, na primeira rodada da Copa do Brasil, pode ser União Rondonópolis, Real Noroeste, Retrô Brasil, Marcílio Dias, Tunaluso, Fluminense do Piauí, São Luís, Nova Iguaçu aqui do Rio de Janeiro, o Maitá do Acre, Trem do Amapá. Então, assim, esses são os possíveis adversários do Vasco na Copa do Brasil. Tá? Então, vamos lá, vamos para outro assunto aqui. Sobre o Gilberto. Gente, Gilberto, lateral direito, vou voltar nesse assunto. Existe sim a possibilidade do Vasco, né? O Vasco contratar, repatriar aí o Gilberto, que já jogou pelo Vasco. Eu assisti alguns lances dele pelo Boa Vista. Realmente o jogador pegou a experiência, tá muito bem fisicamente, a parte técnica também, voando. Então, assim, mas é aquela questão, vamos esperar, né? Porque são valores muito altos para um jogador hoje de 29 anos, né? Então, sai um pouco da linha do que a 777 quer e gosta de trabalhar. O Vasco vai mesclar, sim, mas com jogadores do meio, no ataque e na zaga. Acho que os laterais tem que ter pulmão mesmo, tem que correr muito, precisa, né, urgentemente, que o Vasco sofreu esse ano com os laterais, não está no gibi, né, como diz o ditado aí, porque assim, as laterais do Vasco ali, tanto a direita quanto a esquerda, a torcida literalmente passando mal, né, e a gente precisa se virar para poder remontar esse elenco e chegar firme, né, para brigar, lutar pelos títulos dessa temporada 2023. Então, esperar, assim, se vai contratar ou não o Gilberto é outra questão. O Vasco quer por empréstimo, né? O jogador tá no banco lá do Benfica. Flamengo também demonstrou interesse, então vai ter um choque aí. Enfim, o Vasco precisa correr atrás. Os assuntos, gente, realmente do Vasco, só para finalizar aqui, dentro do nosso clube, realmente estão muito fechados, né? Porque o clube trabalha literalmente em silêncio. Então, você vê, sai uma notícia, a pessoa faz uma análise e tal, uma aqui, outra ali. Mas a grande realidade hoje é que o Vasco precisa pensar, tipo, o Quinteiro, do River Plate, né, meio campo e tal, como é que tá a situação dele? É uma contratação até mais fácil de ser feita, né? Então, e é um grande jogador, um bom jogador, né? Mas a gente precisa esperar. Antes de falar, o Vasco já fez proposta? Teria feito. Né? Eu não vou ficar aqui enganando, passando pano para enganar o torcedor. Tá? Então, essas são as informações. Não existe... Tem outras informações. Quem tem outras informações, então fala aí que eu também estou querendo saber, porque as informações que chegam pra gente são essas e não passa muito disso não.
tá certo? Vamos esperar aí a semana, vamos esperar uma semana boa, cheia, tem a semana de Jogo do Brasil, de repente tira um pouco o foco e o clube se concentra um pouco mais na questão das contratações, tá certo? Mais uma vez, se inscreve no canal, deixe o seu like, hoje tem vídeo na hora do almoço, vídeo no final do dia, e repito aqui, live no canal Mundo Ed, com o nosso ídolo Edmundo e também com o Gui, fera demais, tá? Like, compartilha, tamo junto, um beijo e saudações vascaínas. É bom.